Senhoras e senhores, vamos fazer hoje mais um confronto histórico que nunca aconteceu, infelizmente. Vamos colocar aqui dois duplo campeões, duas cópias, basicamente, uma da outra, por assim dizer, que agora vão se enfrentar nesse vídeo especial. A gente vai pegar Conor McGregor, o primeiro duplo campeão da história do UFC, campeão dos penas e dos leves, e Ilia Topuria, duplo campeão do UFC, campeão dos penas e dos leves. E pra analisar esse confronto imaginário, trouxe aqui meu querido amigo Henrique Oraguchi, que analisou de cabo a rabo o Ilia Topuria e o Conor McGregor. Absurda, estilos diferentes, apesar do Topuria na postura que ele copiou o McGregor em tudo. Esse canalha do Topuria estragou meu sonho de ter meu primeiro cinturão no mapeamento ali, mas foi um dos caras mais interessantes de mapear. E do outro lado, talvez ali um dos maiores primes da história do MMA, Conor McGregor. Vai ser o Conor no prime, né? É, bom você ter lembrado isso, bom esclarecer. Não vai ser o Conor McGregor baladeiro de hoje, certo? Vai ser o Conor no auge, e acho que assim, eu inclusive quero fazer um vídeo sobre isso. Lutadores que deixaram explicitamente o seu auge no octógono. E acho que um bom exemplo é o Conor McGregor, porque a gente vai pegar a versão dele da luta contra o Ed Alvarez. Aquilo ali, indiscutivelmente, é a melhor versão possível do Conor McGregor, não tem discussão. Mas vamos começar falando de trocação. Vai ser, talvez, o que vai definir tudo e talvez o tópico mais interessante. Trocação. De um lado, acho que a gente tem um dos melhores boxeadores de toda a história do UFC, um dos boxes assim, mais alinhados que a gente já viu no UFC, a capacidade dele de gerar poder, o giro que ele tem no quadril pra gerar aqueles cruzados potentes. O cara que conseguiu nocautear Volkanovski, Holloway e Charles do Bronx em sequência. E do outro lado, eu acho que a gente tem o melhor sniper da história do UFC. Eu já fiz um vídeo, top 10 melhores strikers da história. Coloquei o Conor McGregor lá e, cara, pra mim é indiscutível. A precisão daquela mão esquerda dele, até hoje eu não vi igual. Nem antes nem depois. Pra mim é fora de série. Mas vamos deixar o Henrique dar os seus pitacos. Quem é o melhor striker? Eu nunca esqueço, eu não sei por que eu falei isso. Teve uma vez que eu tava fazendo a análise prévia da luta do Charles e do Topuria, que eu tinha acabado de mapear ele e eu soltei a seguinte aspa que eu me arrependo arduamente. Eu falei assim, pô, mapeei o Topuria e ele não é esse bicho papão todo. Nossa. Eu vi um comentário de um cara que falando, parecia o Santos quando falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso, tá ligado? O cara tem um boxe muito alinhado, pesado, todas as mãos dele, mano, machuca muito. E é muito curioso porque eu vi o começo da carreira dos dois, cara, e como o Topuria não tinha trocação no começo, cara, ele era full grappling, assim, e foi evoluindo com muita velocidade, o que mostra também outra aptidão, que isso os dois têm muito parecidos, porque os dois evoluíram muito durante a carreira muito rápido, assim. Depois que os dois entraram no UFC, os dois evoluíram drasticamente até a chegada do cinturão. Então essa habilidade de aprender coisas novas e de aperfeiçoar o que nenhum dos dois tinha de muito bom, assim, que era esse boxe muito alinhado, eu daria empate nesse aspecto. Só que se a gente for pegar estatisticamente, o McGregor tem mais volume de golpes, é mais preciso, parte da precisão dele caiu a taxa bastante depois do auge dele nas lutas com o Nate Diaz, na luta com o Poirier acabou caindo bastante, mas até ali na luta com o Ed Alvarez, mano, ele tinha uma precisão absurda, e só que ele também tomava muito mais golpe. Ele estatisticamente tomava muito mais golpe. Ele era aquele maluco que ele pressionava muito, né, com presença, tipo, ele vinha grandão, assim, com os braços abertos, impondo muito espaço, e muitas vezes ele tomava muito golpe quando o cara tava encurralado, porque o atleta encurralado, às vezes ele fica agressivo, e inclusive é uma das maiores características do Topuria. E assim, inevitavelmente eu acho que o Conor McGregor tem mais armas, não só mais variedades de golpe, como ele tem mais recurso pra entrar num flow, cara. Eu tenho a impressão que vários golpes dele ajudam a entrar numa sequência muito absurda. Então, tipo, ele chuta com a perna esquerda e da perna esquerda ele também tem o rodado. Quando ele acerta o direto, ele já sabe que a próxima o cara vai abaixar, ele sempre joga o up. Então ele vai minando, ele vai, tipo, cortando as opções do cara e vai deixando o cara muito sem opção. E, inclusive, os adversários do McGregor têm uma reação parecida com a que o Topuria tem, pelo que eu mapeei do Ilia Topuria, que quando ele sente um golpe, ele fica agressivo e ele vem jantando de porradas. E se o Topuria fizesse isso com o Conor McGregor, mano, acho que ia ser complicado. Cara, o que você falou faz todo sentido. Eu acho que o Conor, ele é muito mais completo do que o Topuria. Ele é formado, entre aspas, por assim dizer, em várias artes marciais em pé. Ele já praticou taekwondo, capoeira, karatê, boxe, kickbox,
boxe. Então, é um cara muito mais versátil, muito mais polido. Ele tem, claro, a mão esquerda dele, que é, sem dúvida, a principal arma dele, mas muitas lutas ele trabalha muito bem o tip, aquele chute frontal no estômago do adversário. Ele usou muito isso com o Chad Mendes, atrapalhou isso com o Khabib. Ele tem bons chutes baixos também, foi assim que ele ganhou do Dias. Tem aqueles chutes rodados dele que, assim, geralmente não é pra acertar, né? É pra meio que forçar o cara a ir pro ponto que ele quer, né? Acho que pouca gente comenta a respeito dele, que ele é muito flexível, sabe? Você vê ele se colocando em posições assim e aplicando certos golpes que não é muito comum de se ver, mas como ele tem uma flexibilidade muito boa, ele acaba ajudando ele em muitos momentos. Fora que ele tem um controle de distância, cara, absurdo. Assim, a gente tem que lembrar também uma coisa, o Conor, ele é todo esse brilhantismo durante 2 rounds, né? A partir do terceiro já muda. Mas, cara, durante 2 rounds é assombroso. Parece que tudo funciona pra ele, cara. Tudo funciona pra ele. Ele é muito preciso, ele é muito rápido, ele é muito... sabe se posicionar, sabe controlar a distância. Um dos vídeos mais emblemáticos que eu já vi dele é do soco do Ed Álvares passando assim, ó, raspando o nariz dele. E ele nem reagindo. Nem contrai o rosto. Cara, e assim, o Topuria, por mais que ele realmente também seja, como eu falei, um dos melhores boxeadores, assim, que eu já vi no UFC, aqueles cruzados, a forma como ele encurrala o cara na grade e simplesmente destrói, que é basicamente o jogo dele. Ainda assim, eu acho que num confronto de trocação assim, eu acho que o Conor teria vantagem, porque o Topuria vai ter que chegar perto, né? O Topuria vai ter que cortar. E acho que é nisso que mora o perigo. Pro Topuria chegar perto do Conor, ele vai engolir um cruzado ou outro ali, um direto da mão esquerda dele. Cara, só pra você ter noção da letalidade do Conor. Ele nocauteou literalmente todo mundo que ele venceu, com exceção do Nate Diaz, que foi uma luta no 7-7, e é o Nate Diaz. Por sinal, ele meteu 3 knockdowns no Nate Diaz. E assim, e o Max Holloway, que assim, naquela luta o McGregor tava com o joelho rompido, né? Ele rompeu o ligamento do joelho, por isso que não nocauteou. Sabia disso. Um dos strikers mais letais que eu já vi. É, na minha opinião, mais completo do que o Topuria, e por isso, na minha opinião, ele leva esse ponto. Acho que ele é o melhor striker do que o espanhol. Não, acho justo. Acho que a defesa do Topuria, ela só foi testada assim no box até agora contra o cara tipo Josh Emmett. E o Holloway, né? E o Holloway. E quando é com uma defesa com volume e que ele consiga impor uma distância mais compacta, porque o Holloway, por exemplo, tem 1,75 de envergadura. O Conor McGregor teria 1,88. Então teria uma diferença grande, e o McGregor não põe muito volume. Então eu não sei o quanto que aquela defesa do shoulder roll dele ia conseguir ser efetiva. Fora que às vezes que ele tomou knockdown foi com um high kick de esquerda, que era, mano, uma das principais armas do Conor. E aonde ele tem muita fragilidade que ninguém conseguiu testar ainda. Pô, tava muito no nosso plano testar, mas acabou não dando certo. E são os frontais, mano. Os frontais do Conor mina o gás de todo mundo, velho. Eu não esqueço dele lutando contra o Chad Mendes, como o Chad Mendes morreu rápido no gás, porque aqueles frontais eram muito absurdos. Então, também dou minha vantagem pra Conor McGregor no strike. Cara, uma coisa que você lembrou também... Pô, uma coisa, inclusive, que você me lembrou agora, e você disse que tava na estratégia do Charles, eram os pisões também, né? E é uma coisa que o Conor usa bastante também, ele no auge. Então, mesmo que o Topuria ficasse, assim, fechadinho e não entrasse muito no ângulo de ataque do Conor, ele podia ficar macetando a distância. Chute baixo, pisão, chute frontal na linha de cintura. Então, tem muito mais ferramentas, cara. Muito mais ferramentas. E pro Topuria usar o que ele tem de melhor, que é justamente encurtar e trabalhar os cruzados, ele vai se abrir pra mão esquerda. Não tem jeito. Não tem jeito. Acho que trocação seria péssimo pro Topuria. Nem que... Na verdade, acho que é mais o casamento em si, sabe? Não casa... Realmente não casa bem pro Topuria trocar com o McGregor. Ele tem muito golpe em ângulo, muita precisão. Uma hora ou outra, eu acho que ele vai acabar acertando a mão esquerda. Por outro lado, vamos agora pra um ponto onde o Topuria pode garantir seu primeiro ponto. Luta agarrada. Aí a gente vê uma mudança bem significativa, por assim dizer, de cenário, né? Porque, assim, o Conor McGregor, ele não é exatamente um Robelis de Spain da vida, né? Ele, no sentido que qualquer um bota ele pra baixo e qualquer um maceta ele no chão. Não é bem isso. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Quem deu essa faixa preta, não sei. Durante um bom tempo, durante a maior parte da carreira dele no UFC, e até esse ponto que a gente tá usando, que é a luta do Ed Alves, ele era faixa marrom. Mas enfim, ele tem uma noção, mas, diga-se de passagem, que juntamente com o gás, é talvez o ponto mais fraco do jogo dele, né? Você analisa até pelas derrotas. Das 6 derrotas que ele teve na carreira, 4
4 foram por finalização, que acho que deixa bem claro. Antes do UFC ele perdeu 2 por finalização, no UFC ele perdeu 2 por finalização também. Querendo ou não, é o grande calcanhar de Aquiles dele. Eu acho que ele evoluiu muito, principalmente depois da derrota pro Nate Diaz. Como eu falei também, ele tem aquela flexibilidade dele, que inclusive deu trabalho pro Khabib em certos momentos. Ele conseguia sair de posições ali que o Khabib não estava acostumado, né? Do cara conseguir ter uma resistência. Mas assim, não tem o que comparar, cara. O Topuria, ele nasceu na luta agarrada. Como artista marcial, ele nasceu no wrestling, ele nasceu no jiu-jitsu. Então não tem o que falar, entendeu? O Conor tem a luta agarrada como plano C, D, E. Enquanto o Topuria, durante muito tempo, quando a gente falou aqui mais cedo, era o plano A, entendeu? Então, assim, acho que é um tópico que a gente vai encerrar rápido. Acho que o Topuria é bem melhor do que o Conor na luta agarrada. Não, fica difícil de discordar, assim. Inclusive, vendo o começo da carreira deles, os dois, antes do UFC, cara, fica muito explícito que o Topuria chegou pra estrear na MMA profissional muito mais completo e como o McGregor tava cru, mano. Tanto que as 4 primeiras lutas do McGregor que eu vi, acabou 2-2 e as 2 derrotas dele foi por finalização. E as finalizações não tiveram resistência. Tipo, deu pra ver claramente que ele não sabia o que fazer pra defender uma chave de joelho. Ele foi finalizado em, assim, 40 segundos no Katagatame pelo Duffy lá, aquele outro irlandês. Joe Duffy, né? É, o Joe Duffy. E assim, quais foram os feitos que mostrou evolução no grappling do McGregor? Quanto o Holloway, ele teve que levar o Holloway pro chão. Quanto o Danny Silver, cara, por mais que ele já tivesse moído o Danny Silver de porrada, a maneira como ele passou da meia guarda pra montada ali foi uma passagem de guarda bonita. E, contra o Khabib, eu acho que ele foi o cara que mais deu trabalho pro Khabib quedar, velho. De verdade, quando ele viu que ele ia pegar um cara que ia vir pra quedar ele, era tudo ou nada, esse cara tem uma consciência corporal, tem equilíbrio. Tipo, eu acho que mais do que técnica, ele tem valências físicas muito diferenciadas mesmo. Você vê que ele tem a capacidade de, mesmo na trocação, ele dificilmente fica fora da base. Parte do que ele cansa rápido também é porque durante aqueles 2 rounds, mano, ele tá totalmente em posição o tempo inteiro, assim, diferente de grande parte dos lutadores. Então... Tensionado também, né? Flexionado, né? Toda meio que assim, né? Always in position. E com o Khabib ele mostrou muito isso, cara. Quanto que ele não brigou pra ficar por cima, pra defender aquele single leg. Só que é aquilo, cara. No final das contas não conseguiu. E compare com o Topuria. O Topuria estreou sendo, assim, com os fundamentos básicos de boxe. Já tinha, porque ele era full grappling, mano. Ele não esperava 30 segundos de luta pra voar nas pernas dos caras. Sempre passava a guarda com muita facilidade e sempre finalizava com muita facilidade. Quando chegou no UFC, quis trocar mais. Quando tomou um knockdown, ele conseguiu botar pra baixo e dar uma amarrada na luta. E com o Charles do Bronx, por mais que o momento no chão tenha sido curto e no final das contas ele tinha levado a pior no chão, quando ele deu aquela contra-queda no Charles e a facilidade com que ele passou a guarda do Charlinho, já deu pra ver a qualidade desse maluco. Mano, ele assim, em 10 segundos ele tava no crucifixo, velho, com o Charles. Contra o Charles, cara. Contra o Charles. Pô, bizarro. Não tem o que comparar, cara. É outro nível. Não tem como. Eu acho que não tem muito o que debater, né? Ilia Topuria levar essa com certa folga, diga-se de passagem. 1-1, então. 1-1. E agora, vamos pra outro tópico que eu acho que a gente tem aí uma bela diferença também. Cardio. Só em falar, assim, é triste, mas realmente o Conor McGregor é referência de ser aquele lutador que acabou o tanque de combustível, já era, mudou. Como eu falei no início do vídeo, quando ele tá com o tanque cheio, que é no primeiro e segundo round, ele é realmente destruidor. Ele é assassino, ele é mortal. Tudo funciona pra ele é preciso, ele é rápido, ele é flexível, ele controla as ações. Cara, a partir do terceiro round, você vê mudando completamente. E acho que o que demonstra bem isso são as lutas com o Nate Diaz, que a primeira, que foi quando ele perdeu, né, no finalzinho do segundo round, que ele realmente começou a cansar, e a segunda, porque na segunda, ele deu 3 knockdowns no Nate Diaz durante os 2 primeiros rounds, e no terceiro round ele quase tomou um 18, que foi quando ele começou a cansar. Ele ganhou a luta na decisão dos juízes, né? Foi uma decisão majoritária, inclusive. Bem acirrada mesmo. Ele teve que ir, assim, no limite. Cara, é nítido que o Conor é um cara de um tiro só. Ou ele mata o cara dentro de 2 rounds, ou então ele começa a mudar completamente e vira outro lutador. Tanto que a única luta de 5 rounds que ele fez na carreira foi essa com o Nate Diaz. E até já vi outros treinadores falando a respeito disso, porque é curioso, né? O Conor, logo o Conor, que é o cara que tem mais, assim, recurso, né? Ele pode pagar pelo melhor instrutor, melhor dieta, fazer o melhor treino de cardio. A gente vê ele treinando cardio, inclusive, e, parece que não melhora. Eu vi muita gente, muitos treinadores, assim, especialistas falando que é meio que uma coisa que não tem o que ele fazer, que é genético, basicamente. Que os músculos dele, sabe, o corpo dele realmente explosivo. Usa muita energia pra tudo. Então,
não tem o que ele fazer, é natural dele. Ele gasta muita energia pra tudo, talvez até por isso que ele seja tão preciso e a trocação dele seja tão boa nos 2 primeiros rounds. Mas é isso, cara. Ele é realmente um exemplo de lutador que, quando cansa, muda o cenário, ele fica mais propício a erros. E o pior de tudo, cara, é que eu sempre comento isso, que eu acho interessante. Existe o cara que tem a mão pesada, que é poder bruto, que ele pode estar morto de cansaço, que o golpe, se entrar, derruba. E tem um cara... o Derrick Lewis, por exemplo. É um bom exemplo. E tem o cara que é preciso, né? Que ele precisa do timing, que ele precisa da velocidade e estar bem condicionado para poder derrubar com um soco só. O Conor é esse cara. Então, quando ele cansa, ele perde a precisão. Então, consequentemente, o golpe dele já não é tão potente assim quanto no início da luta. Então, você vê que é um cara que ele perde as melhores valências dele a partir do cansaço. E, além disso, não quero dizer que ele se torna fraco, mas ele tende a se entregar mais quando ele tá cansado. Ele se entregou pro Nate Diaz, se entregou pro Khabib. E isso não acontece com o Topuria. Até porque o Topuria já lutou muito bem durante 5 rounds. Foi a luta dele contra o Josh Emmett, que ele destruiu o Josh Emmett, diga-se de passagem. Contra o Max Holloway, que é um cara referência de cardio, né? Ele nocauteou o Holloway no 3º round, que é geralmente o melhor round do Holloway. Geralmente é quando ele realmente começa a se soltar. Então, assim, não vou dizer assim que o Topuria tem um excelente cardio, porque eu acho que ele ainda não foi devidamente testado, sabe? Ele só fez uma luta de 5 rounds realmente. Mas até onde a gente viu, pro jogo dele, pelo menos, é ok. É bom, funciona. E, na minha opinião, definitivamente melhor do que o Conor. É, cara, assim, o Conor é uma faca de 2 legumes, né? Tipo assim, exatamente. 2 legumes, pô. 2 legumes. Eu que já trabalhei com o Maurício Ruff, por exemplo, eu fui entendendo muito como funciona o jeito, a mecânica do golpe que ele joga, né? E o Ruff também tem aquele apelido de one shot, exatamente por isso, porque ele conduz um jeito pra ter o timing perfeito, mas no momento que ele acha o timing, mano, ele joga muita energia no soco, velho. Tanto que não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele, sei lá, já lesionou a mão em lutas, assim, porque é muita pressão pra só isso aqui aguentar o impacto, tá ligado? E ele precisa pôr muito volume de golpe. Então, ele joga muitos pisões, muito jab direto, muito chute rodado, e ele faz isso sem parar. Ele não para 4 segundos de bater no cara, tá ligado? Durante 2 rounds. Diferente do Ilia Topuria, mano. Você vê todos os inícios de round do Topuria, sei lá, até metade do round ele jogou pouquíssimos golpes, mano. Ele tá encurralando, induzindo o cara a jogar o golpe pra ele, pegar o time do cara. O Conor é o cara que impõe o ritmo, e o Topuria, muitas vezes, ele acalma o cara, tá ligado? Ele consegue manter uma distância e ir cercando o cara de uma maneira que ele vai acalmando a luta, assim. Então, eu acho que isso também tá muito relacionado a QI de luta. Tudo que fazia ele de um excelente lutador desaparece. Diferente do Topuria. Ele ainda consegue manter as principais armas dele até o final. Foi o que aconteceu, inclusive, com o Josh Emmett. Tem muito o que falar, cara. É cardio, vai pro Topuria. Não tem muito o que dizer. Não tem jeito, eu concordo. Virando o placar, então, Ilia Topuria tá 2-1 em cima do Conor. Vamos agora para... Essa vai ser interessante. Esse aqui vai ser bem interessante. QI de luta. Esse vai ser difícil. É complicado, mano. É uma discussão interessante, porque, assim, de novo, é igual quando a gente tava conversando do Poatan e do Anderson Silva. Eu não acho que necessariamente quem tem mais recurso técnico tem mais QI de luta, porque é exatamente isso que a gente tava discutindo o Conor tem muita versatilidade, mas é exatamente por ele ter essa versatilidade e ter uma certa pressa, que ele solta ele abre caixinha de ferramenta desde o primeiro segundo de luta e morre no gás, mano. E como que o Topuria, tendo só boxe, que é o kick, conseguiu ser um dos maiores strikers da história, tá ligado? E aí eu passo a bola pra você. Cara, eu tava até pensando agora no Sean Strickland, porque se você parar pra pensar, o Strickland, ele tem um jogo muito feijão com arroz, muito basicão, mas ele sabe servir muito bem aquele feijão com arroz, sabe? Perfeito. E acho que é isso acho que é basicamente isso, o QI de luta, é você saber entregar bem as armas que você tem e ter uma noção muito boa de luta, sabe? E aí que vem o debate também, porque assim, eu acho que o Topuria sabe usar melhor as armas que tem, ele consegue entregar melhor, mas eu acho que quem tem mais noção de luta é o Conor, entendeu? Eu acho que ele tem mais conhecimento, mais noção de distância, sabe melhor estudar o adversário. É que o Conor é um contragolpeador, né? E quando você é um contragolpeador, necessariamente você precisa ter a visão de luta, tempo de reação e a leitura do golpe que vai vir do adversário mais apurada, né?
né? E o que é isso se não QI de luta, né? E eu acho que um dos maiores feitos, um maior exemplo disso foi o José Aldo. Você pega entrevistas dele meses antes da luta do José Aldo, ele fala, mano, ele tá emocionalmente muito envolvido. E engraçado, né? Porque o Conor se diferencia nisso, porque ele não vê só a luta como uma luta, por exemplo. Quando eu estudo os adversários, eu tô estudando os padrões de luta. Quando o McGregor enchia o saco dos caras na coletiva de imprensa, quando o jeito que ele entrava na mente dos adversários provocava, fazia trash talk no meio do octógono, era pra mexer emocionalmente com o cara, pra deixar o cara mais reativo. E ele mais reativo ficaria do jeito que ele gosta. Ele adora lutar com gente brava e irritada com ele, tá ligado? Ele falou numa entrevista que o Aldo tava emocionalmente muito envolvido, então qualquer fintinha que ele fizesse, ele ia reagir de um jeito muito forte, assim. Aí passou alguns meses, teve coletiva de imprensa, na hora que os dois foram fazer encarada, o McGregor numa entrevista após a coletiva, ele falou assim, na hora da encarada, o Aldo tava apertando a mão de trás, assim, eu tô sentindo que ele vai vir com fome pra me pegar com a mão de trás. E aí chegou na hora do vestiário, mano, ele ensaiando exatamente aquela saída, saindo da mão de trás e pegando, saindo da mão de trás e pegando. Mano, chegou na hora da luta, o primeiro golpe que ele joga é isso que você falou. O primeiro golpe que ele joga um pisão no joelho rapidão, assim, já deixando o cara irritado. O Aldo, mano, o cara falou que ia fazer machuca, né, cara? É pior que é um golpe que machuca. Exato. Filha da mãe, cara, é um já começou com isso. Né? Assim, né? Então, tipo, então toda essa condução, e pelo fato dele ser um contra-golpeador, acho que vai jogar o QI de luta pro lado do Conor. Cara, essa do Aldo foi um bom exemplo. Eu lembro também dessa entrevista, tava com ela na ponta da língua, que ele fala assim, ele percebeu a mão do Aldo meio que muito fechada assim, né? E ele falou algo assim, quando ele soltar aquela mão direita, eu não estarei lá, no sentido que ele já vai ter saído. Cara, ele aconteceu exatamente como ele saiu, cara. Que merda, bizarro, né? Não tem como. Realmente, isso aí, acho que isso aí tira... Foi por esse feito. O cara prever exatamente o que ele vai fazer, cara, e isso foi no dia da luta, velho, tem vídeo dele fazendo o exato mesmo movimento. É bizarro. Cara, 2-2, eu tava até tendendo mais pro Topuria, talvez por ele ter mais armas, assim, no geral, apesar do McGregor ser mais completo em pé. Não, tem como não. Leitura de luta, etc, noção de distância. Quem de luta vai pro McGregor. E agora vai ser um assunto bem interessante, digamos assim. Feitos na carreira. E eu digo isso porque os dois são muito parecidos, né? Qual o maior feito da carreira do McGregor? Ter sido duplo campeão. O primeiro duplo campeão. Topuria também foi duplo campeão. Cara, mas assim, o fato dele ter sido o primeiro dá um bônus, assim, porque pode vir 300 agora na frente dele, entendeu? Mas o primeiro, entendeu? Ele se eternizou na história, cara. Porque no contexto do UFC não permitia com que o cara fosse duplo campeão. Porque nisso, o Anderson Silva poderia ter sido antes, o José Aldo poderia ter sido antes. Cara, o UFC só mudou isso por causa dele, cara. Foi exclusivamente por causa dele. Só isso, dele ter mudado o UFC inteiro pra fazer o que ele queria, é difícil concorrer. E é um feito que não é só de mérito esportivo, né, mano? É um feito comercial, é um feito que jogou o esporte pra furar a bolha. Ele foi o primeiro lutador do UFC que foi, mano, pra uma grande luta de boxe contra o Floyd Mayweather. É absurdo, assim. Em aspecto comercial, ele é imbatível, mano. Isso é outro feito, né? Assim, o aspecto comercial dele, se for só esse quesito, ele é o maior da história, eu acho, né? Não tem o que discutir. Essas lutas que a gente vê hoje de boxe, Ngannou contra Fury, até esses shows, assim, cara, foi tudo fruto da luta dele com o Mayweather. Se aquela luta não tivesse acontecido e não tivesse dado certo, a maioria dessas lutas freaks que a gente vê hoje não teria acontecido. Ele revolucionou... Popó e Bambam não tinha acontecido. Cara, isso foi, querendo ou não, cara, por mais distante que isso pareça, sim, isso foi consequência da luta do Conor contra o Floyd. Da luta de usar o boxe como palco pra fazer essas lutas malucas. E, mérito comercial dentro do octógono, isso de ter sido o primeiro duplo campeão da UFC é um negócio que realmente mexe muito, sabe? Por mais que a carreira do Topuria ainda esteja andando, né? A gente tá falando do momento agora, cara, vão lembrar do Conor, com certeza. Não sei se vão lembrar tanto do Topuria. E ainda digo mais, o fato de até hoje, cada passo do Topuria ser comparado ao Conor, só mostra que ele tá eternamente na sombra do cara, indiretamente. Então, é osso, mano. Eu acho que a única forma é se o Topuria fizer mais do que ele fez até agora. Mas ainda é Conor, cara. Feitos na carreira é Conor.
não tem o que fazer. Mas com asterístico, porque assim, o Conor, a carreira dele meio que fechou. Mesmo que ele volte, ele não vai viver o mesmo auge que ele viveu. Ele não vai chegar no mesmo patamar do ápice da carreira dele. O Topuria ainda está no auge. Então ele ainda tem tempo de sobra pra deixar o Conor no chinelo. Então assim, hoje Conor é maior. Amanhã já não sei. Mas hoje, no momento da gravação deste vídeo, no dia 11 de janeiro de 2026, Conor ganha enfeites na carreira. Vira o placar de novo, 3-2 pro Conor. Boa. Você concorda comigo, senhor Oraguchi? Cara, eu acho que comercialmente sim, esportivamente não. Deixa pro público nos comentários. E agora, the moment we all have been waiting for. Cara. Confronto direto. Vamos analisar como seria uma luta de Conor McGregor e Ilia Topuria. E você tá salivando pra começar falando. Eu tô vendo. Tá assim, ó. É agora meu momento. Vá, por favor, por favor. Cara, assim, os dois começam a luta de um jeito muito diferente, né, velho? Porque, igual eu falei, o McGregor impõe o ritmo. O Topuria, ele vê o ritmo do cara e consegue acalmar ele. Então, quem ia conseguir ser mais efetivo nesse aspecto? Porque o Conor McGregor faz um caos no cara, mano. Ele já começa com um chute rodado, pisão, fintando muito. Será que o Topuria seria encurralado e acuado rapidamente? Porque se sim, o Topuria tem um padrão muito claro quando ele é pressionado, que ele sempre começa soltando dois cruzados, assim. E a maioria das vezes ele começa com a mão direita. Inclusive foi assim que ele foi pego no knockdown, ele tava começando a ser encurralado com muito volume de golpe, ele foi responder de direita, quando ele foi jogar à esquerda, ele tomou uma canelada no meio da cara e tomou um knockdown. E isso é em vários momentos da carreira. Então, no momento em que o McGregor pressionasse o Topuria, e aí, o Topuria vindo com tudo pra cima, eu acho que ele ia tomar um contragolpe feio. Olha, pisão, chute frontal. Exato. Chute alto. Dito isso, estamos levando em consideração que o Topuria iria trocar com o Conor McGregor. Porque todos os lutadores que tentaram quedar logo de cara o Conor McGregor conseguiram ser efetivos, entendeu? Conseguiram ser efetivos. Então, lembrando que o Ilia Topuria também tem um mapeador do lado dele. Será que ele não mudaria o jeito de lutar? Ele tem um Henriquito. Ele tem um Henriquito. Tanto que ele tem, que eu sabia desse padrão do Topuria. E do outro lado, depois ele gravou um vídeo falando o quanto que o Charles gostava de manter os adversários encurralados, e ele sabia que ele não ia poder reagir da mesma forma, então ele não saiu soltando o braço quando ele tava encurralado com os frontais. Ele começou a circular de volta, voltar pro centro, bater jab e chamar o Charles pra pegar de contragolpe. Então ele também tem um QI de luta altíssimo, mano. Eu não acho que ele ia cair nessa pressão e entrar na briga igual o José Aldo fez, entendeu? O que tu acha, mano? Como é que você acha que começaria essa luta? Cara, eu acho que começaria o Conor como se fosse um leão lutando por território, sabe? Dois macho alfa. Ele ia realmente correr logo pro centro, ganhar o centro do octógono. Os braços abertos. Ia começar assim, naquele jeito dele. Chute, pisão, chute frontal. E aí o Topuria ia começar naquela maciotazinha assim, fechadinho, naquele jeito dele. Mas acho que ia chegar um momento que ele ia começar a dar uma recuada, sabe? Aos poucos ele ia começar... não consigo ir pra frente, vou dar uma recuada. Aí o Conor ia começar a crescer. E aí que vem o perigo, porque, vamos lá, isso a gente tá falando dele trocando, né? Eu acho que o Topuria ia começar trocando. Eu acho, porque é aquele negócio, o jogo mental também, seria uma luta com muita coisa envolvida. O Conor com certeza ia conseguir entrar na cabeça do Topuria. Então acho que até ia colocar ele naquela batalha de ego, sabe? Dos dois se testarem em pé. O McGregor não ia se colocar naquela situação do Charles de... Óbvio que não. Tá no alcance do cotovelo, sabe? Sim, ele ia ficar naquela distância confortável dele, que ele ia começar a golpear, provocar, incitar o Topuria a atacar. Só que quando o Topuria fosse reagir, cara, o Conor já tá ali na distância, o cruzado não ia chegar e ele ia começar a encaixar a mão esquerda dele. Será que vai acabar rápido pro Topuria? Cara, vou falar algo aqui polêmico. Se realmente eles começarem a começar trocando, que eu acho que assim, o Topuria, eu acho que ele ia se reservar, sabe? Eu acho que ele ia esperar um pouco pra começar a quedar. E acho que mesmo que ele tentasse quedar o Conor não ia ficar no chão por muito tempo, entendeu? Nas lutas mais recentes deles, contra o Poirier, por exemplo, que o Poirier botou logo pra baixo no início do primeiro round, na revanche, quer dizer, na segunda luta, a gente viu que o Conor conseguiu levantar rápido. E quanto o Topuria, eu acho que pela diferença de tamanho, principalmente, né, que o Conor é maior do que o Topuria, eu acho que ele conseguiria se levantar. E em pé, se eles trocarem por 2 rounds, eu acho que Conor conseguiria nocautear o Ilia Topuria dentro de 2 rounds. Mas aí fica o negócio. Mas... se o Topuria sobreviver, do jeito que der, se eles passar dos 2 primeiros rounds, cara, aí muda de figura. Aí já era, acabou. Calf kick,
que o Conor já sofreu muito contra o Poirier. Cruzado, a potência já não ia ser mais a mesma, sabe? Ia tomar muito soco no corpo. O Topuria já poderia ficar mais confortável, porque ia levar golpe, mas não ia sentir tanto. Poderia entrar em queda de novo, só que agora com menos resistência. Então é aquele negócio. Dentro dos 2 primeiros rounds, eu acho que o Conor mata o Topuria. Isso aí é quase inevitável. Ele vai encontrar a mão dele em algum momento. Principalmente quando o Topuria joga aqueles cruzados também. Não ia encontrar o Conor de primeira, mas a mão esquerda ia entrar na resposta. Mas, cara, passando do terceiro round, o Topuria mata. Assim, ele faz o que ele quiser. É esse cenário. É um meio que 50-50. Ainda assim, eu acho que o cenário mais provável é o Conor conseguir nocautear dentro dos 2 primeiros rounds. Esse é o meu ponto. Okay. E o seu? Cara, eu acredito que o McGregor ia moer o Topuria nos 2 primeiros rounds. Ia sair, assim, machucado, ia sentir a linha de cintura, poderia tomar um knockdown feio, poderia tontear, balançar as pernas. Mas, mano, juro pra você, velho, o Charles, nos primeiros 15 segundos de luta, acertar um cotovelo de encontro no meio da boca do Topuria e não ter acontecido absolutamente nada com o Topuria, admito que particularmente me deu um receio de falar assim, mano, esse cara tem um queixo e um poder da juventude ao lado dele, pô. Eu acho que é diferente, cara. Eu acho que são 2 coisas diferentes, sabe? Não, concordo. Pô, cara, pra você ter noção, velho, o Ed Álvares, antes da luta com o Conor, ele era conhecido por ter um queixo indestrutível. Indestrutível. E o Conor deu quantos knockdowns nele? 4? Sim, 4 knockdowns. E aí que tá, entra outra habilidade do Conor, que era tanto a precisão, mas não é só a precisão, cara. Isso eu aprendi muito com o Pablo Sucupira, dele me explicando como que o Carlos Prates também muitas vezes consegue o nocaute dos caras. Tipo, não é só a potência, óbvio que o cara tem uma bazuca na mão. Só que o Prates, cara, assim como o Conor McGregor, ele é muito bom em pegar o cara relaxado. Então, tipo, tem vários momentos da luta em que o cara tá, tipo, tenso, ligeiro, querendo, pronto pra receber o golpe. Dependendo do jeito da sua linguagem corporal, do jeito que você conduz o setup pra sequência, o cara faz, tipo, e aí ele relaxa. Na hora que ele relaxa, ele toma, tá ligado? Vários momentos. O Prates no contender nocauteou assim, tipo, ele finge, o cara faz pum, e toma, tá ligado? E o Conor McGregor tem esse famoso time gigantesco muito bom. Eu só não sei se com a qualidade de boxe do Topuria, ele ia conseguir achar essa mão. Eu acho que seria de chutes o caminho. Eu acho que ele iria, cara. Eu acho que ele iria. Justo. Eu acho que ele iria achar a mão. Dito isso, acredito que o Topuria tem trocação suficiente pra sobreviver aos 2 primeiros rounds. E, mano, eu imagino uma luta longa. Eu imagino ainda o Conor sendo guerreiro e segurando o terceiro round. Mas eu vejo ele sendo finalizado no 4º round, cara. Tá, então, pessoal. A gente, então, fica meio que dividido aqui. Acho que, não, na verdade, são... Tá empatado. A decisão tá com o público. É, exatamente isso que eu ia falar. A gente tá aqui diante de uma decisão dividida. Agora vocês digam aí, quem ganha? Topuria ou McGregor? O pior que ficou agora aquele vídeo, assim, meio que em cima do muro, né? Onde ninguém chega numa conclusão. Mas, cara, são 2 cenários, assim, realmente que podem acontecer. Eu acho que o Conor mata nos 2 primeiros rounds. O Henrique acha que ele sobrevive e consegue ter a vitória a partir do momento que o Conor cansa. O que eu também acho bem provável. Então, digam aí, o que vocês acham que iria acontecer? No placar final ficou 3-2, julgando tudo, mas o que vocês importam mesmo é o confronto direto. Nem sempre vence o melhor lutador, né? O primeiro episódio já mostrou isso. Nem sempre o lutador mais credenciado, com mais histórico, vence. E é por isso que eu gosto de deixar o placar independente do resultado final do confronto direto. Boa. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Deixem aí nos comentários qual a próxima luta que vocês querem ver. A gente já tá pensando aqui em algumas, né? Já temos alguma aqui no bolso, mas comentem aí. Vocês querem ver como seria Khabib e Tony Ferguson? Como seria Khabib e Islam? Como seria Charles e Khabib? Cormier, Poitin. Ó, você ouviu? Ó, ouvi aqui, ó. Ponto eletrônico aqui. Você ouviu? Comentem aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado, Henrique, mais uma vez por ter participado. Inclusive, siga o canal do Henrique. Vai estar aqui, tá? Vai estar o collab, vai estar o link aqui na descrição para as redes dele. E é bom seguir esse cara. É bom você deixar esse cara feliz, porque... Opa, outro lugar, não. É bom você deixar esse cara feliz, porque é ele que tá mapeando o Holloway, tá? A vitória do Charles depende desse cara aqui. Será que eu vou ter impressão agora? A vitória do Charles depende desse cara aqui. Vamos que bora. Max Holloway vai ser mapeado, senhoras e senhores. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.